Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje é o último dia de julho, dia 31. O mês passou muito rápido, aliás, esse período da pandemia tem passado muito rápido. Hoje temos mais um encontro entre amigos, com queridos amigos, e sobre um tema que é relevante não apenas para o mundo jurídico, mas para a sociedade como um todo. Estamos falando do tema da essência do Estado Democrático de Direito, o ensino de direito, o ensino jurídico e os desafios da advocacia nessa nova era, a era digital. Temos aqui a querida Marina. Marina, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje conversando com a gente sobre esse tema. Bom dia. Eu que agradeço profundamente o convite para esse tema tão excitante nesse momento. Muito obrigada. Oscar, querido amigo, bom dia também. Obrigado por voltar aqui nessa nossa conversa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marina. Bom dia, Horácio. Um prazer estar aqui com vocês. E o querido Horácio Bernardes, querido amigo que há tanto tempo não via, obrigado também por ter aceito o convite e obrigado por me ajudar a organizar esse encontro tão agradável, um tema tão importante. Bom dia, Horácio. Bom dia, Marcos. Bom dia, queridos amigos. Grande prazer em estar aqui com vocês. Aliás, Marcos, parabéns por esse trabalho que você tem feito aí de live diárias, assuntos. Eu acompanhei algumas delas, assuntos interessantíssimos, variados. Muito bom, muito bom. Parabéns. Foi está sendo uma obra muito importante aí para a sociedade civil e para a informação e para a diversão, até para a diversão. De vez em quando eu não tenho nada para fazer às 10 horas da manhã, vou lá na sua um pouquinho do que os seus convidados estão dizendo. Obrigado. Vou começar por você. Horácio, contextualiza um pouco esse tema nosso, que tem a vertente do ensino jurídico. Você, que preside uma entidade tão relevante de caráter internacional, pode contar um pouquinho como funciona o ensino jurídico nos outros países? E também contextualizando esse momento da pandemia e as dificuldades da aplicação do ensino à distância. Ô, Marcos, eu acho que a gente, muito antes da pandemia, a pandemia interrompeu quase tudo, né? Então, mesmo antes da pandemia, eu dizia, e uma das últimas manifestações públicas que a gente tivemos juntos os três, não é? Na FGV, quando a gente falou, eu acho que um dia antes de a gente de iniciar o isolamento social, um dia exatamente antes, nós tivemos um encontro lá, nós três, e falamos um pouco sobre isso. E o que eu dizia, e continuo dizendo, em termos de aprendizado jurídico para nós da IBA, até essa pandemia foi, digamos assim, nem posso dizer isso, mas foi positiva, porque a IBA fez pelo menos um webinar por dia, durante todos os dias da pandemia, sobre os assuntos mais variados. Nossos comitês, nossos mais de 200 comitês fizeram tivemos oportunidade de ter até 2.600 participantes de webinars. Então, e os webinars todos eram gratuitos e todos eles foram feitos para membros ou não membros da IBA. Então, em termos de disseminação do ensino jurídico, do aspecto da IBA, que é uma das coisas que nós fazemos, foi até muito interessante. Nós tivemos uma disseminação do ensino jurídico muito boa durante a pandemia. Mas o que eu acho é que realmente a advocacia está em transformação. Nós, advogados, somos um pouco resistentes à transformação, né? Você pega, hoje em dia, tudo que é médico opera com robô, tudo que é engenheiro faz planta com programa, não sei o quê, e ninguém está achando que médico está sendo substituído por robô, nada disso. Não existe esse conceito, o médico vai acabar porque o robô vai entrar. E nós, advogados, que somos mais conservadores, ficamos preocupados com essa coisa. E, de fato, a tecnologia está transformando a profissão. Está transformando, nós estamos em fase de transformação.
não só no ensino jurídico, como também na prática jurídica. Eu sempre digo que o direito tem sido praticado e sido ensinado da mesma forma há 2000 anos. Então, chegou a hora de mudar, chegou a hora de transformar, chegou a hora, a tecnologia está nos empurrando a transformar o direito, a criar novas matérias. A FGV vai ter que criar novas matérias, vai ter que tratar de tecnologia, os cursos jurídicos vão ter que tratar de tecnologia, nós vamos ter que falar de outros assuntos, os advogados vão ter que se adaptar, graças a Deus, todos nós agora já nos estamos adaptando um pouco a esse momento tecnológico, conseguindo fazer encontros como esses, que são absolutamente eficientes e que demandam apenas você estar na sua casa e se preparar um pouco. Então, eu acho que a gente está passando por um momento, e é isso que eu gosto de conversar com, especialmente esses meus dois amigos, a Marina e o Oscar, porque eles têm experiência e estão na linha de frente do ensino jurídico. Eu acho que a advocacia está mudando, vai mudar, vai se transformar, e as universidades vão ter que acompanhar essa transformação. Então, é nesse sentido que eu acho que nós hoje vamos conversar um pouquinho. E não se trata bem do ensino jurídico à distância, porque isso sempre houve. Hoje em dia tudo é webinar, não sei. Se trata realmente de você criar. Hoje em dia você vai no escritório nos Estados Unidos, tem um engenheiro jurídico, tem um arquiteto jurídico, esses caras são advogados, são muito bons advogados, mas que têm um conhecimento em tecnologia extraordinário. Então, esse cara tem que ter uma formação quase que dupla. É como o médico que hoje opera com robô. Ele tem que ter um conhecimento de medicina profundo, mas também tem que ter um conhecimento de tecnologia profundo. Então, acho que isso vai muito brevemente acontecer na profissão do advogado, e nós, advogados, somos um pouco resistentes a isso é que é verdade. A gente gosta da toga, a gente gosta da beca, a gente gosta da barra dos tribunais, a gente gosta dos púlpitos, e achamos que nós somos uma profissão meio especial, quando vemos que, hoje em dia, a clientela não... nós não somos mais os donos do direito como fomos durante muitos anos. Hoje em dia, qualquer pessoa que vai ao Google sabe perfeitamente o que é uma ação renovatória, sabe perfeitamente o que é um contrato de leasing, e não tem. E as empresas que nós atendemos hoje têm, até eu, outro dia, fui a uma empresa na Alemanha, o cara tem 600 advogados no departamento jurídico. Então, a advocacia está realmente mudando. E, nesse sentido, é que eu acho que nós vamos conversar hoje. Só em caráter introdutório, não vou falar muito. Eu acho que tem muitos temas, você fez uma exposição bastante ampla, e cada um desses temas merece muita reflexão, muita reflexão. Por uma questão, eu comecei em 98, a primeira comissão de informática eu presidi no Brasil, em São Paulo, depois eu fui presidente da Comissão Nacional de Informática. Eu acompanhei a chegada da informática no mundo jurídico desde praticamente o começo da chegada da internet aqui no Brasil. E, de fato, foi um caminhar difícil, inclusive, especialmente nos próprios tribunais. Os tribunais têm muita rejeição a usar a tecnologia. Mas hoje nós vemos que só não paralisou a justiça dessa pandemia, que já dura aí 4 meses, por conta exatamente da chegada da tecnologia. A tecnologia permitiu que a justiça continuasse funcionando, né? Mas, Marina, você traz uma visão importante. Além de professora, você é coordenadora de um centro, uma área de metodologia do ensino, né? E aí, dos dois lados, né? Um pouquinho o lado do currículo, mas especialmente o lado da tecnologia aplicada ao ensino jurídico, né? Conta um pouquinho para a gente sua visão, Marina, por favor. Marcos, vou pegar aqui o gancho do Horácio e dizer realmente, enfim, é muito desafiador, né, esse momento que a gente vive hoje para a advocacia, até
no momento pré-pandemia, e é até difícil fazer um recorte de tantas coisas, como você mesmo disse, que a gente tem para refletir, para dizer. Acho que nunca a gente viveu um momento tão intenso emocionalmente, enfim, de trabalho, em várias dimensões. E aí eu queria dizer, né, nesse recorte, que eu queria contar um pouco sobre algumas experiências que a gente está tendo na escola, principalmente pautadas em pesquisa. A advocacia, claro, ela já está caminhando fortemente para um contexto de automação, e num futuro muito breve a gente vê o uso de inteligência artificial. E acho que o Horácio pontua brilhantemente quando ele coloca que já não tem mais a possibilidade do advogado não saber dialogar com a tecnologia, e, para tanto, a gente precisa repensar muito a forma como a gente ensina e como a gente tem ensinado nesse contexto. Mas, para falar sobre isso, acho que mesmo no momento antes da pandemia, se a gente olhar o mercado jurídico como estava, principalmente o mercado das Law Techs e Legal Techs, se a gente olhar o radar da Associação Brasileira de Law Techs, a gente já vê que em apenas um ano a gente teve 60% de aumento das Law Techs no Brasil. Ou seja, a gente tem hoje serviços para todos os tipos de contextos e propostas que a gente queira. Então, a gente pode contratar Law Techs e Legal Techs, e isso gera um impacto também muito grande na advocacia, já que a gente vê nos relatórios internacionais e também resultado de uma pesquisa que eu vou comentar rapidamente aqui, que as empresas elas têm internalizado muitas soluções de uso de tecnologia interno e até deixando de contratar escritórios para que elas forneçam essas soluções internamente, não só pelo fato delas dizerem que elas entendem mais do seu negócio, mas também agora por esse uso massivo da tecnologia. E aí é muito interessante ver que lá no âmbito do centro de pesquisa, a gente fez recentemente, foi publicado isso no final de 2018, uma pesquisa que já mostrava esse contexto da advocacia. Então, o que a gente queria? A gente queria entender qual era o grau de inserção tecnológica dos escritórios de advocacia. Então, a gente entrevistou 403 escritórios em todas as regiões do Brasil. É lógico que a gente tem uma concentração da advocacia no Sudeste, isso aparece na pesquisa, e a gente fez duas perguntas, a gente fez várias perguntas, mas eu vou trazer duas aqui muito importantes. Primeiro, a gente perguntou se os advogados tinham iniciativa de gestão de conhecimento dentro dos seus escritórios. O que é gestão de conhecimento, né? Só para deixar claro, é organizar a sua informação de modo que a máquina possa ler. Então, esse é o primeiro passo para a gente falar em automação. E é muito interessante ver que 63% dos escritórios não tem nenhum tipo, não tinha naquela época nenhum tipo de gestão de conhecimento. Isso significa que a gente ouvia nas pesquisas o advogado, aí, como o Horácio falou, muito tradicional, falando, não, o conhecimento está dentro de mim, eu não preciso necessariamente cuidar disso. E a segunda pergunta que eu queria compartilhar é que a gente perguntou, então, como que era essa geração automática de documento, a automação dos escritórios que, então, faziam gestão de conhecimento, e a resposta ainda é mais surpreendente, que 74% não usam nenhum recurso de automação e só 26% utilizam. E aí, claro, não vou entrar tantos em detalhes, mas a pesquisa mostra que a tendência é que os grandes escritórios estão adotando mais automação e gestão de tecnologia, enquanto os pequenos menos. E até existe um movimento de fusão entre pequenos escritórios para conseguir, de certa maneira, se empoderar diante desse movimento tão forte da tecnologia aí que está acontecendo. E acho que um ponto muito importante da gente olhar para essa mudança do mercado e da tecnologia é justamente como que a gente entrega esse aluno para esse novo mercado, já que a pirâmide baixa tem sido substituída muito velozmente por essa tecnologia. E aí, lá na escola, a gente tem feito muitos experimentalismos, já faz isso 4 anos, desde que a gente começou essa discussão, testando justamente isso. Como que a gente faz o nosso aluno programar? Será que ele tem que programar? Como que a gente faz ele
ter um diálogo multidisciplinar. A gente já fez experiências de montar chatbot, de fazer documentos automatizados. E aí a gente chega a várias conclusões, mas eu vou deixar espaço aqui para todo mundo falar, que é dessa necessidade da gente ter um diálogo multidisciplinar e de formar aí arquitetos do direito que possam lidar aí com essas soluções tão complexas que têm surgido. Mas esse é só o recorte para a gente começar aí o nosso bate-papo. Obrigado, Marina. Vamos dar sequência nessa conversa. Oscar, sua experiência como professor, né? Esse momento de pandemia, a relação com os alunos, está sendo muito difícil conseguir manter o curso com esse ambiente novo, que é um ambiente totalmente virtual? Bom dia a todos mais uma vez. Veja, o momento pandemia, eu acho que ele traz angústias profundas para todos, em todas as profissões, em todos os locais, né? E a pandemia, ela, sem dúvida nenhuma, afeta de maneira mais profunda, especialmente os mais pobres, tá? Como nós sabemos, as condições de habitação, as condições de renda, a necessidade de você sair para o seu ganha-pão, né? Porque você não tem reservas. Então, eu acho que a pandemia ela afeta a todos, mas afeta de maneira brutal alguns, enquanto outros têm uma condição mais privilegiada de se defender dela, né? Evidentemente que também a pandemia, em alguns países, ela tem vamos dizer, um adicional de carga de angústia, em países como os Estados Unidos, países como o Brasil, onde, basicamente, há um desgoverno no que diz respeito à pandemia, nós temos um grau de angústia. Então, eu queria colocar isso como pano de fundo à sua pergunta. É um momento duro para toda a sociedade brasileira, é um momento mais duro ainda para alguns, tá? Tenho participado, tenho dado aula, dei 2 cursos nesse primeiro semestre, tá? Mas tenho acompanhado toda a discussão sobre educação, até como pessoa pública participado desse debate, né? Evidente que a educação remota, como a gente usa, né? Ela é uma educação que é à distância, mediada aí pela tecnologia, ela vai funcionar melhor ou pior em função do próprio acesso à tecnologia que se tem, em primeiro lugar, né? Então, grande parte dos alunos brasileiros ficaram simplesmente alijados do processo educacional, né, de uma maneira efetiva, né? Embora você tenha iniciativas brilhantes ao redor do Brasil, de rádios públicas que se transformaram em emissoras educacionais, né? Você tenha um trabalho hercúleo aí na rede pública para buscar caminhos de acessar jovens que muitas vezes têm que dividir um pequeno celular com um pacote de dados muito precário. Então, eu, antes de falar da minha experiência, desculpa, mas eu acho que a gente tem que colocar que há uma divisão, há uma distinção muito grande sobre como acessar a educação, né? Na escola, evidentemente, nós vivemos uma situação muito privilegiada, ainda que nós tenhamos distinções. Quer dizer, é uma escola que busca cada vez mais aumentar a diversidade interna, dar acesso a pessoas que não têm os mesmos meios de renda, né? Então, quando nós tomamos a decisão de verter a escola inteira para o mundo virtual, ou seja, nós tomamos a decisão na primeira semana, na segunda semana de março, demos uma semana de treinamento a todos os professores. A Marina encabeçou esse processo. Quer dizer, nós paramos as atividades, treinamos todos os professores, em alguma medida, para a utilização dos mecanismos de educação à distância, especialmente a ferramenta era o Zoom, mas, mais do que isso, nas estratégias educacionais que você pode utilizar dentro de uma ferramenta como essa, e continuamos fazendo isso, né? E quando nós
começamos esse processo, nós nos preocupamos imediatamente com o distinto grau de acesso que os alunos tinham. Então, nós tínhamos vários alunos bolsistas que necessitavam, inclusive, de computadores, outros que necessitavam de aumentar a capacidade de acesso, né? Então, essa foi o primeiro desafio, né? Bom, o curso no Zoom, eu acho que você tem coisas que podem ser feitas com absoluta tranquilidade. Quer dizer, você encaminha não só as leituras, você encaminha os trabalhos, você encaminha as perguntas, as pesquisas que precisam ser feitas, e isso é viável de se fazer, né? Não se perde. Eu acho que o Horácio colocou isso, ele colocou até com uma certa ironia. Nós, num período muito curto de tempo, tivemos uma curva de aprendizado muito rápida, ou seja, todos nós fomos obrigados a aprender a mexer com isso, alunos com muito mais facilidade do que professores, mas professores também, né? Agora, você vai ter, não é só tecnologia, né? Como a Marina sempre diz, você também tem que mudar o modo pelo qual se ensina e o modo pelo qual se pesquisa direito. Quer dizer, a ideia de um professor que durante horas prega frente a alunos, como se ele fosse o detentor de conhecimento, se já era antiquada 50 anos atrás, quer dizer, ela se tornou absurda no momento de hoje. Na realidade, o acesso à informação hoje é absolutamente difuso, ou seja, todos têm condição de acessar a informação muito rapidamente. Então, a informação não é o bem precioso que está se passando por intermédio do ensino mais, tá? O que não significa que não haja conhecimento a ser transmitido. A questão é como é que esse professor é capaz de articular os alunos, de qualificá-los para que eles possam fazer uso dessa informação que está às suas mãos de forma condizente com os valores jurídicos fundamentais. E com isso eu começo a encerrar, Marcos. Eu não tenho nenhuma preocupação do desaparecimento da profissão jurídica, do desaparecimento da função dos advogados. Há um conjunto de problemas altamente complexos na sociedade que vão desde a formulação de políticas públicas de saúde, de educação, passando pelos desastres, pelos riscos, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um desastre sanitário nesse momento, indo para a complexidade que a economia mundial adquiriu, que geram conflito, que geram tensão, que geram a possibilidade ou o risco, né? Em que o direito tem um papel fundamental como estabilização de expectativa e solução pacífica de conflito. Isto que é a essência do direito desde o tempo de Cícero continua sendo a essência do direito hoje. E tem pessoas que devem ser, e a Marina usou o termo também, quer dizer, o arquiteto para a solução de problemas complexos, altamente complexos, a partir de regras jurídicas, a partir de princípios de justiça. E isso continua altamente presente dentro da escola de direito. Nós não nos tornaremos robôs e o direito não será tomado pelos robôs, porque robôs repetem decisões, tá? Eles não são prospectivos no sentido de encontrar soluções para problemas que a repetição não consegue resolver. Então, eu sou muito otimista no sentido de que nós só temos um ferramental que garante maior eficiência para o processo jurídico, mas que não o substitui, porque esse ainda vai depender de soluções de consenso, de soluções de negociação, de decisões que têm um alto teor moral, de decisões que exigem escolhas políticas, e isso os seres humanos é que detêm a capacidade de fazer. Eu tenho duas grandes curiosidades. Olhando para trás, nós temos mais ou menos a mesma idade, só a Marina mais nova, bem mais nova, mas os três temos mais ou menos a mesma idade. Mais nova não chama ela de mais nova, chama ela de muito mais nova. Mas o impacto que teve, e aí eu não sei se existe tudo, até uma vez eu conversei com você, Oscar, sobre isso. O impacto que teve sobre a justiça da chegada da tecnologia. Porque eu pego
eu pego o exemplo da jurisprudência. A jurisprudência, quando nós começamos, eu comecei em 86, era fundamentalmente, nós tínhamos acesso à jurisprudência através dos chamados repositórios oficiais de jurisprudência, que eram as revistas, espécie de revistas dos tribunais, que eram revistas que selecionavam a jurisprudência, né? O acesso era limitado à jurisprudência. E a velocidade desse acesso também era diferente, porque a revista demorava um ano entre o julgamento e a chegada do escritório de advocacia, demorava um ano. Hoje, nós assistimos um julgamento online. Eu já tive decisões, casos no meu escritório, do Supremo Tribunal, que se quis aplicar a decisão no dia que ela saiu, antes mesmo da publicação do acórdão. Então, assim, a velocidade com que essa jurisprudência chega, aliada ao volume que essa jurisprudência hoje se tem em termos de acesso, porque hoje, basicamente, se tem acesso a todos os julgados de todos os tribunais do Brasil inteiro, inclusive julgados de primeira instância, não só de segunda instância. Qual foi o impacto disso na velocidade, na velocidade que isso traz a própria evolução da jurisprudência? A jurisprudência passou a se alterar de forma mais rápida, ela passou a ser melhor elaborada, porque ela tem mais informações, ou, ao contrário, ela passou a ser mais sucinta nas suas exposições. Antigamente eram aulas de direito julgados. Esse impacto da jurisprudência na segurança jurídica, o que você acha, Horácio? Mudou muito? Você sabe que hoje em dia, eu outro dia fui num escritório até pequeno de advocacia nos Estados Unidos, de um grande amigo meu, e esse cara me mostrou um programa que ele tem, ele faz muito direito de família e tal, e ele me mostrou um programa no qual ele põe lá, Horácio Bernardes, eu quero me separar da minha mulher. Por que eu quero me separar da minha mulher? Porque ela está me traindo. Então, qual é o nome da sua mulher? Onde é que ela mora? Onde é que eu não sei o quê? Papapá, onde você nasceu? E não sei o quê e tal. Bota lá alguns dados, e o motivo é traição, e o não sei o quê e tal. E, na mesma hora, um minuto depois, sai uma petição pronta de divórcio. E, nesse caso que ele me mostrou, que era de um cliente dele lá, tinha menção a julgamentos do dia anterior. A Corte de Delaware decidiu ontem que, em casos de traição... Então, eu acho que o problema hoje em dia, na minha opinião, eu não sou professor, o que eu tenho visto é que nós deixamos, os advogados, deixamos de ser os donos da lei. Nós não somos mais os donos da lei como nós éramos quando nós nos formamos. Só quem sabia sobre leis era um advogado, só quem sabia sobre jurisprudência era advogado. O nosso linguajar era e continua sendo absolutamente impossível de ser compreendido por qualquer pessoa. O cliente, hoje em dia, os meus clientes dizem: advogado escreve coisas que a gente não entende e cobra faturas que a gente também não entende, porque não sabe o que ele escreveu. Então, nós temos que mudar isso, a gente tem que se modernizar nesse sentido. Mas eu acho que nós não somos. Hoje em dia, você vai na internet, você quer saber a letra inteira da ópera da Aida, em um segundo você tem toda a Aida cantada, tem toda a partitura, tem todo... E a mesma coisa ocorre em direito. Você tem exatamente... Então, nós não somos mais os proprietários do direito. A gente não tem mais... Não somos aqueles que temos acesso. Então, eu acho que a educação jurídica vai ter que fazer é ensinar a usar o conhecimento. Quer dizer, para que você usa aquele conhecimento? Essas aulas eu achei fantástico o Oscar ter falado isso. Professor que vai lá e diz: eu sou quem sabe, como era na nossa época, e fica lá falando 1h30 sobre os artigos da lei, sobre as teorias de direito, sobre não sei o quê, vai ser muito rapidamente ultrapassado. Quer dizer, o que tem que acontecer é que o professor chegar lá, bom, vocês leiam isso, aquilo, e vamos discutir o que a gente pode fazer com isso, como que a gente pode aplicar isso, como que a gente tem que manusear isso. Então, o ensino do direito, eu acho, vai ter que mudar radicalmente nesse sentido.
porque não é mais dar a informação, é você instruir como usar a informação, que as pessoas já terão. Porque qualquer pessoa pode ter qualquer informação. Se eu quiser saber detalhadamente como se faz uma cirurgia de extração de um câncer no cérebro, eu vou na internet e sei detalhadamente, passo a passo, como se faz. Agora, como aquilo, a forma de você aplicar aquilo, em que momento, em que circunstância, em que oportunidade, por quê, isso é que vai ter que ser ensinado. Isso é que vai ter que ser ensinado. Então, eu acho que a revolução, a transformação do direito, que está muito atrasada em relação às outras profissões, vai ser muito profunda nos próximos anos. Muito profunda. E nós temos que estar todos preparados para ver isso, para ver essa transformação do uso do direito e do aprendizado do direito, do ensinamento do direito, de uma forma extremamente profunda. Parando com essa impressão de que nós, advogados, somos os donos do direito, somos quem sabemos, somos quem os professores são. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Hoje em dia, o cliente nos contrata para conduzir o assunto, para dizer que ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente como ele vai poder obter o que ele quer. Ele quer que a gente conduza, que a gente crie opções, que a gente crie mecanismos, e não mais que a gente diga... Eu tinha um sócio que dizia que, logo que eu comecei na advocacia, sócio que era muito engraçado, ele dizia: eu gostaria muito de ter assim, eu ficar sentado na mesa, o cliente chegar e falar, se ele quisesse perguntar alguma coisa, e eu só diria oui ou non em francês, sim ou não, e daí falaria sim ou não e mandava ele pagar para a minha secretária. Isso é o conceito do advogado antigo. Posso me divorciar da minha mulher? Oui. Passa a minha secretária e paga. Não existe mais isso. Nós não somos... O cliente já vem sabendo que ele pode se divorciar da mulher dele. O cliente já vem sabendo que ele pode fazer uma aquisição. O cliente já vem sabendo que ele pode fazer... E quanto mais sofisticado, mais ele sabe. Tem um cliente sofisticado, sabe perfeitamente bem que ele pode fazer um IPO, que ele pode fazer não sei o quê, que ele pode emitir ações, que ele pode emitir debêntures, que ele pode fazer... Ele vem perfeitamente sabendo. E a gente tem que ser os instrumentos de que aquilo seja feito corretamente, por que assim e não assim, por que dessa forma e não da outra. Então, acho que o ensino jurídico vai mudar muito e a gente, na IBA, se preocupa muito com isso. Estamos num momento de grande preocupação com o futuro da advocacia e com o futuro do ensino jurídico, e especialmente lá na IBA com o ensino jurídico continuado, né? Educação jurídica continuada, que é uma coisa também que eu acho que vale a pena pensar. O sujeito se forma em 1932 e está advogando em 1985, sem nunca ter ido numa palestra, sem nunca ter frequentado um curso, você nem sabe o que ele leu. Isso também é uma coisa que vai ter que ser pensado. Como a gente vai fazer com que os advogados, os profissionais de direito, continuem a estudar, continuem, porque a evolução da informação é rápida demais. E é isso que nos preocupa um pouco também no cenário da IBA. Mas deixo aí aos professores dizerem o que é certo. Marina, tem algum... Obrigado, Horácio. Os temas são relevantes. Marina, tem algum... os estudos em relação a esse impacto da tecnologia na justiça, nós temos levantamentos disso, e essa dúvida em relação à velocidade de jurisprudência, por exemplo, né? Versus segurança jurídica, né? Que é outro ponto que a velocidade também impacta. Né?
Existem estudos dessa linha já? Então, eu acho que um dos pontos aqui do Brasil, que é algo que a gente precisa trabalhar também enquanto academia, é justamente essa produção de pesquisa empírica para justamente entender esses impactos. E ainda há poucas coisas sobre isso, mas a gente tem casos muito interessantes no poder público de uso da tecnologia, como, por exemplo, o Sapiens da AGU, que já coloca todas aquelas informações, peças, e já sugere, né, por meio de machine learning, sugere argumentos para os procuradores de acordo com determinado juiz, etc. Isso é muito interessante, que acho que é um ponto que a gente ainda não falou, mas que tem muito a ver com isso, que às vezes a resistência vem muito de uma cultura organizacional. Então, às vezes, quando a gente estava entrevistando a pessoa que montou o Sapiens, muitas vezes eles falavam, às vezes a resistência é do próprio procurador de usar por falar, esses argumentos não são tão bons, só que são os argumentos da própria instituição juntos. Então, acho que essa cultura organizacional, né, que os escritórios enfrentam, grandes escritórios, que empresa já é um pouco mais avançada, acho que isso é um ponto muito importante. Mas, assim, para responder, acho que a gente precisa investir muito nessas pesquisas e produção de dados aí sobre esses assuntos. E aí, só fazendo coro um pouco ao que o Horácio falou, que eu acho muito importante esses debates, deu um exemplo muito importante de automação, né, que é essas perguntas e respostas que já cospe a peça. E acho que um dos fatores que traz uma preocupação que a gente vê no discurso, né, de muitos advogados, etc., é que, por exemplo, existem sites, se a gente for, tem um site em inglês que chama Do Not Pay Lawyers, por exemplo, que é isso, por meio de perguntas e respostas, vai lá, cospe a petição e assim vai. E empresas surgindo cheia de engenheiros que não tem um advogado no corpo deles, né? Então, assim, acho que tem uma discussão muito forte vindo, somente norte-americana, inglesa, sobre a questão da desregularização da profissão. Eu acho que é isso que é um ponto que tem sido muito tenso aí nos nossos debates. Então, acho que daqui para frente, para além, né, dessa forma como a gente ensina, como a gente encara esse mercado, a gente vai ter que pensar muito nisso. Mas eu queria também fazer um comentário aí, reagindo às falas, né, do Oscar, do Horácio também, que acho que hoje, apesar da gente ter que saber realmente ter essa chave da multidisciplinariedade para conseguir entender o que o cientista de dados fala, essa lógica, etc., nunca a gente teve que saber tanto direito também, teoria do direito, etc., para enfrentar justamente todas essas crises que o Oscar pontuou na fala dele, que a gente tem esses desafios, essas dimensões tão grandes, né, de problemas aí tão complexos e tão multidisciplinares. Então, assim, é claro que nós, enquanto escola, a gente está muito preocupado a formar excelentes advogados. Assim, uma coisa que o Oscar sempre me fala e que eu concordo plenamente a gente não pode vai lá, agora então a gente vai ensinar programação. Aí você faz um programador mais ou menos e um advogado mais ou menos. Não, a gente tem que investir numa formação muito profunda jurídica, mas a gente tem que trabalhar outras competências, como essa da multidisciplinariedade, como a questão da comunicação. O Horácio trouxe muito bem esse exemplo do advogado portador do não. Não, a gente quer um advogado que seja parte do negócio, que consiga entender as dores, porque é isso, a sensação que dá, e ouvindo uma palestra muito interessante recentemente do professor David Wilkins, lá de Harvard, ele fala que muito da advocacia do futuro vai estar ligada à experiência do cliente, ao client experience, de como ele vai ser tratado, de como vai integrar a advocacia no negócio dele, porque informação a gente tem aos montes, como o Horácio falou, né? A gente consegue ver como se opera um cérebro na internet. Então, a questão é muito dessa experiência do humano, da escuta, dentre, claro, a qualidade jurídica. Deixa eu fazer o registro, Oscar, de passar para você. Alguns nomes estão conosco, o Cláudio Passador, o Luciano de Oliveira Santos, o Renato Barros, Luiz Alencar, Inês Campolina, a Nessina Costa,
o André Luiz Bottino, Ellen de Almeida, o Carl Hogan, a Aline ela esteve conosco ontem, a Fascinete, perdão, a Ana Sofia Aires Bernardes, o Márcio Quintiliano, o Laércio Soares, o querido secretário municipal de Pessoa com Deficiência, o Cid Torquato, o Stasi de Carapicuíba, Leonice Moura, o Helder Cursi. Oscar, a Marina e o Horácio comentaram essa questão do uso da tecnologia no que diz respeito à análise do processo, das teses e do perfil do magistrado, por exemplo. Outro dia, nós estamos aqui discutindo tecnologia e justiça, e um dos amigos que estavam presentes comentou: não, mas nos Estados Unidos hoje, o júri virtual já acontece, a pessoa vai olhando, tem um sistema que vai pelo olhar da pessoa, pela face da pessoa, pelos traços, vai analisando se a pessoa, para cada jurado, vai analisando se a pessoa está prestando atenção, se ela está interessada no tema, se ela está, enfim, descontente com a fala, e aí ela vai ajustando o discurso de acordo com o sistema. Eu tenho dúvidas em relação a isso, mas eu perguntaria o seguinte: os cursos hoje no Brasil, eles começam a ter essa visão mais clara da potencialidade da tecnologia como um instrumento de auxiliar o próprio exercício profissional, especialmente do advogado, o que a tecnologia pode oferecer para ele, por exemplo, uma análise dos julgados daquele juiz, para saber se aquele juiz tem um perfil mais liberal conservador. Os cursos já estão fazendo isso? Olha, sem sombra de dúvida. O que você tem hoje, vou dar um exemplo do Supremo em Números, né, que analisa há mais de uma década as decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós sabemos, por exemplo, quais são os precedentes que são mais citados, qual é a perspectiva de que um magistrado irá usar, que tipo de precedente, quem são os juízes que eles levam a sério, quais são as tendências desses magistrados na solução de um problema tributário, na solução de um problema previdenciário. Então, tudo isso é mapeado. Tá? Inclusive, você sabe, por exemplo, qual é o tempo de duração de uma jurisprudência. Tá? Ou seja, uma decisão ela tem o seu pico de citação em 2 anos, depois ela começa a declinar. Então, hoje, você tem condição, com o ferramental tecnológico, de ter uma percepção sobre tudo aquilo que aconteceu no passado. E, evidentemente, essas coisas são padronizadas, elas tendem a ocorrer no futuro. Né? Isto, ao meu ver, são ferramentais hoje que estão, vamos dizer, quebrando o gelo, estão na frente de outras instituições, mas, com o tempo, isso vai se tornar uma commodity. Quer dizer, todos terão acesso a esse programa, como nós, no passado, tínhamos acesso ao Teotônio Negrão. Você punha o dedo lá num artigo do Código de Processo Civil e você via toda a jurisprudência que tinha e você usava aquilo instrumentalmente. Você fala, puxa, olha, é essa jurisprudência que me ajuda, não é a do lado. Só que hoje isso é feito com uma totalização dos casos. Quer dizer, antes, como o juiz também ia julgar com o Teotônio Negrão na frente dele, o repertório do juiz era aquele e o repertório das partes era o mesmo. Portanto, era mais simples, era mais fácil. Hoje, o repertório é tudo. Todos têm acesso a tudo e, evidentemente, nós estamos tendo uma corrida tecnológica em termos dos instrumentais que são capazes de reduzir a complexidade desse tudo. Né? Isto vai se tornar uma commodity em algum tempo, todos terão na sua mesa. Daí é que esse momento entre o passado e o futuro é um momento profundamente angustiante, porque alguns têm algumas ferramentas mais sofisticadas, outros têm ferramentas mais precárias, nós não sabemos ainda como utilizá-las. Então, esse é um momento de grande angústia, né? Mas eu tendo a crer que, num período muito curto de tempo, né, todos teremos acesso a ferramentais muito parecidos, né? O que nos leva a recolocar
qual será, então, o papel do advogado quando boa parte da sua tarefa estará automatizada. E outra parte da sua tarefa, que era ter a experiência, ter o conhecimento, que só o tempo lhe dava, será feita por inteligência artificial. Não é? Então, essas duas áreas, elas provavelmente serão ocupadas pela tecnologia. Né? Então, muitas vezes, quando me perguntavam como você acha que o Supremo irá decidir essa questão, né? Eu, pelo conhecimento, por acompanhar o trabalho do Supremo há muito tempo, eu sabia mais ou menos como o ministro deveria reagir. Até para montar uma sustentação oral, você sabe, né? Eu fazia um argumento olhando para um ministro, porque eu estava buscando alterar a sua compreensão, e depois eu fazia um outro argumento para um outro ministro, porque eu entendo que a decisão era da composição dos 11 ministros. Então, isso era a minha sensibilidade e experiência de lidar com aquele plenário. Hoje, eu vou ter o dado, qualquer jovem vai chegar e tem o dado, como é que o ministro Marco Aurélio julga, como é que o ministro Barroso julga, e ele poderá montar a sua estratégia. Então, eu acho que nós teremos uma comoditização de grande parte da informação. Daí, mais uma vez, eu retorno. Permanecerá na profissão uma série de coisas. A primeira é esse que a Marina estava colocando. Todo mundo que procura um advogado, seja uma empresa, seja um indivíduo, ele tem um problema e ele tem uma angústia. Então, o modo como você lida com esse problema e você lida com essa angústia permanecerá, e isso é uma tarefa profundamente humana. Tá? O modo como você integra, né? Uma das coisas que eu aprendi há mais de uma década nos debates sobre tecnologia e direito é que cada vez mais as outras profissões empregam direito na sua tomada de decisões. Então, se eu sou um cientista e estou trabalhando com uma questão de ponta, eu tenho que entender de propriedade intelectual, porque senão a descoberta que eu faço não tem nenhum valor. Né? Então, as profissões de ponta, elas integraram o direito no seu processo decisório. Então, nós, juristas, temos que participar das outras profissões. E, com isso, nós nos tornamos muito multidisciplinares. Eu tenho que entender de economia, eu tenho que entender de política pública. Por exemplo, nós temos um projeto de trabalho junto com o Hospital Sírio-Libanês sobre ética, sobre privacidade, etc., onde, cada vez mais, eu tenho que entender parcelas do trabalho da medicina e eles têm que entender parcelas do trabalho do advogado. Então, quando a gente fala de interdisciplinariedade, não é uma coisa vazia, é que eu tenho que entender de tecnologia, de medicina, de economia, de política pública, para poder colaborar com as outras esferas na tomada de decisão. Isto é fundamental. E eles têm que compreender mais direito e os princípios do direito. E só para concluir, quer dizer, o direito continuará sendo a sua principal função, tá? Será a estabilização de expectativas. Quer dizer, se eu vou fazer um investimento, eu preciso saber quais são as regras, eu preciso saber qual é a expectativa que eu tenho de, levando a cabo aquele investimento, que o meu lucro, no final, não seja destituído, seja tributariamente, seja por um descumprimento contratual. Então, nós temos um trabalho de conseguir estabilizar expectativas por intermédio do direito. Isso é uma função que vai prevalecer e ninguém poderá nos substituir nisso. E a outra é a dissolução de conflitos. Ou seja, conflitos não são resolvidos por um jogo de computador. Conflitos são resolvidos por negociação, e negociação exige a capacidade de transigência, de compromisso e de confiança. Então, eu acho que isso também permanecerá como uma tarefa fundamental dos advogados do futuro. Excelente, Oscar. Deixa eu fazer mais alguns registros. O Marco está conosco, o Marcos. Eu estou sem óculos, porque eu não consigo, mesmo óculos, olhar para frente, olhar para cá. Então, eu vou me virando aqui. O Marcos Farasco, o Alexandre Pereira da Silva, Antônio Marazzi, João Milano Veiga, Regina Hiroshi, querida amiga, Ana Cristina Aires Bernardes, o Arthur Coutinho, o José Rocha Pinto, a Maria, a querida Maria Irata, o Danilo Barbosa Quadros, a Cida Prado, a Cera Lemos Leite Ortiz da Silva,
está conosco, Oscar não, é Horácio, o Olavo, seu querido filho, que tem se tornado um grande professor e um grande advogado, também está acompanhando, além do amigo de todos nós, que é o Cagé. O Cagé também está conosco, o Carlos José, presidente nosso, de todos nós. Horácio, deixa eu perguntar uma coisa para você, até pela visão que você tem internacional. Você acha que a tecnologia vai aproximar os sistemas jurídicos? Nós vamos ter uma visão da Common Law e o sistema Common Law vai ter uma visão maior da Civil Law? Há uma tendência de aproximação, de criar um sistema híbrido aí entre jurisprudência e o sistema mais baseado na lei? Essa é uma pergunta recorrente, né? Porque realmente você tem conceitos tão distintos nas duas conceitos fundamentais que são completamente distintos. Hoje em dia, por exemplo, você tem alguns países em que você tem a obrigatoriedade do whistleblowing, né? Do advogado, ao constatar que um cliente esteja cometendo algum ato delituoso, tem a obrigação de informar as autoridades de que o cliente está cometendo esse ato delituoso. Isso, para nós, no nosso direito romano-germânico, é completamente inaceitável. Você não pode, contraria todos os princípios que nós temos da advocacia. Então, os conceitos são muito difíceis. Eu acho que são muito diferentes. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho dificuldade em recomendar clientes para certos países onde há esse problema, porque você chega para tem que falar para o cliente de que, se você o recomendar para um escritório naquele país, pode ser que aquele escritório seja obrigado a revelar alguma coisa que ele esteja fazendo e que aqui no Brasil a gente não revelaria. Mas o que eu acho é que a ética profissional que está se unindo muito internacionalmente. Hoje em dia, todo mundo sabe qual é o papel da advocacia. O papel da advocacia, como dizia o Oscar, é entender o assunto do cliente. E aqui esse exemplo do sírio-libanês é importantíssimo e é basilar. A primeira coisa que tem que fazer é entender o negócio do cliente. E, para isso, você tem que ser multidisciplinar. Você tem que entender o que o cliente quer, você tem que entender aonde que ele quer chegar. Isso é internacional. Depois, a metodologia com a qual você vai chegar no resultado final é que pode ser de uma forma ou de outra. Eu acho muito difícil que os países da Common Law, especialmente tratando-se dos Estados Unidos, tratando-se da Inglaterra, modifiquem os seus entendimentos de prática de direito. Acho muito difícil que os países do direito romano-germânico, como é a Itália, o Brasil, Portugal, também modifiquem os seus. Essa diferenciação entre common law e civil law, eu acho que não tem nenhuma evidência de que estejam se unindo. Pelo contrário, eu acho que você vê mesmo na comunidade europeia, quando a Inglaterra ainda fazia parte, a Inglaterra não deu nenhum passo em direção ao direito, ao regime do direito civil, e a Europa não deu nenhum passo na direção do direito da common law. Mas o que eu acho é que o que está se unificando muito é esse conceito de que o advogado, hoje em dia, não é mais o portador do direito. O advogado é o sujeito que vai lá entender o negócio do cliente, patrocinar o negócio do cliente, cada vez mais sabendo mais sobre disciplinas diferentes, sobre o que, para chegar a uma conclusão. A forma como chega à conclusão, na verdade, não tem grande importância. Você tem que resolver o problema do seu cliente. E a forma como você vai fazer isso, na minha opinião, não tem grande importância. Tem importância você entender o que o cliente quer e quando
e como o cliente quer. Isso eu acho que cada vez está mais evidente na prática da advocacia em todos os lugares do mundo. Eu vou fazer uma última pergunta, nós estamos nos aproximando no final, em relação à chamada inteligência artificial. Eu ainda tenho resistências muito sérias em relação a essa denominação. Mas eu pego o caso do Supremo STJ. Há informações divulgadas para a mídia de que já, por volta de 2 anos, tanto o STJ quanto o STF têm usado das chamadas sistemas montados a partir da chamada inteligência artificial para, por exemplo, selecionar recursos especiais e recursos extraordinários que vão ser julgados por eles. Isso acontece. Nós temos o direito a conhecer o código desses sistemas para saber o que sensibiliza mais o sistema, porque se eu for interpor um recurso extraordinário, eu quero saber o que aquele que está analisando o recurso extraordinário para saber se ele vai subir ou não, por exemplo, eu tenho o direito de saber quais são as premissas que ele parte para poder adequar a minha peça a essas premissas. Isso acontece, Marina? Pergunta fácil, hein, Marcos? Olha, Vamos para o final, né? A gente vai ter que fazer um novo encontro para discutir isso. Já está o tema colocado. Exatamente. Esse tem sido, acho que não só, a gente está usando, claro, o exemplo do judiciário, né? Mas a questão dessa governança algorítmica tem sido um debate assim muito profundo, inclusive é o tema de dos nossos laboratórios de tecnologia desse semestre, inclusive, que transcende muito, né, essa questão, né, esse exemplo, mas também até das nossas decisões, como são tomadas, enfim, por que o Facebook me recomenda tal coisa e a Amazon a outra, como que são esses critérios de recomendação, como que a gente lida com as questões quando, por exemplo, a gente coloca no Google executivo e aparece homem, branco, enfim, como que são feitas essas escolhas algorítmicas? E aí, acho que é um debate muito profundo, assim, a gente tem vários olhares sobre isso, mas acho que envolve muito coisas como propriedade intelectual, o que é segredo de negócio, o que não é segredo de negócio, inovação responsável, são muitos temas, mas que surgem também novos direitos a partir disso. Por exemplo, o direito à explicação. Então, eu preciso saber como que tais algoritmos decidem, mas até que ponto esse direito não impacta o segredo de negócio. Então, acho que a gente está num momento para discutir essas questões muito, muito importantes, que a gente precisa olhar para isso, porque esse é o próximo passo, assim, a gente tem mesmo, né, no STF, STJ tem o Vitor, a Vitória, enfim, tem vários sistemas aí com nomes que já são sistemas de inteligência artificial, e a gente não tem muita clareza, não só nessa dimensão da justiça, mas a gente não tem clareza na dimensão das nossas vidas, que escolhas a gente está fazendo, que escolhas a gente não está fazendo, a gente vê muito isso no debate de fake news que a gente está tendo agora, e principalmente que sociedade é essa que a gente quer, que democracia é essa, governada por algoritmos. Então, acho que é uma questão, a sua pergunta abre um flanco aí para um novo debate. Para a gente já marcar a próxima, viu? Combinado. Oscar, eu também vou perguntar, mas eu vou alertar que a gente, infelizmente, chegou no final, a gente está foi muito, muito rápida a velocidade dessa nossa conversa. Então, eu vou passar, mas já com um tom de despedida, tá? Para a gente poder encerrar no horário. E já agradecendo aos 3 pela participação. E pedindo para aqueles que estão participando, acompanhando, lembrar de curtir a página e compartilhar os vídeos para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas. Oscar? Bom, eu queria juntar tanto a pergunta que você fez ao Horácio quanto a Marina, né? Em primeiro lugar,
A institucionalidade e o direito são ferramentas de poder e de competição no mundo. É evidente que os Estados Unidos querem expandir a sua regulação para todo o planeta, assim como a China quer expandir a sua regulação. Eu tenho 2 colegas da FGV que conduzem uma pesquisa com professores chineses sobre o surgimento de uma nova lex mercatória a partir da região do Rio Pearl, ou seja, a região hoje mais industrializada do mundo. Então, os chineses estão buscando estender não só a sua economia, mas também estender a sua institucionalidade. E isso gera um problema fundamental, uma vez que as tecnologias, sendo elas globais, a Marina falava aí sobre a tecnologia, por exemplo, que regula, que permite um Google funcionar, que permite um Facebook. Agora, quem que regula essas tecnologias? Eu acho que um dos grandes desafios que nós estamos assistindo agora é o direito que regula a tecnologia, o direito que regula a disposição dos algoritmos, o direito que regula, num contexto internacional do uso dessa tecnologia, o direito é nacional ainda, né? Então, isso vai se dar a partir de uma disputa muito forte de poder entre as potências sobre como regular. E vai gerar estratégias de alguns países que se tornam, em alguma medida, paraísos legais, onde você pode usar a tecnologia de maneira inadequada. Então, um grande grau de pirataria vai surgir, por exemplo, hoje nos países no entorno da Rússia, você vai ter paraísos fiscais. Então, a complexidade desse mundo se torna ainda maior com a tecnologia e o direito vai ter que correr atrás dessas tecnologias para que a nossa vida possa ser uma vida pautada por valores de respeito mútuo, por valores de justiça. Eu acho que esse é o maior dos desafios que permanece aí desde o tempo de Cícero e continua sendo fundamental para que a gente possa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigado, Oscar. Obrigado por participar. Horácio, querido. Meu querido, eu sei que nós estamos fora. Eu acho esse ponto que o Oscar levanta é um ponto que me preocupa muito e tenho falado sobre isso em alguns momentos. Por exemplo, quando você fala em carro sem motorista. Se o carro não tem motorista e aproxima-se um grande desastre no qual vai morrer 80 crianças ou um homem de 80 anos que está num carro ou no outro, quem decide a ética? Vai ser a ética da Mercedes-Benz? Vai ser a ética da Toyota? Vai ser... Então, esses problemas... Há problemas muito mais profundos em tudo isso. Quanto mais você entrega a sua identidade, quanto mais você entrega a sua liberdade... Hoje em dia, nós estamos entregando a nossa liberdade à tecnologia. Você, hoje em dia, se vai para a rua Tabapuã, a primeira coisa que você faz é botar no Waze. O Waze é que manda onde você vai. Se você quer jantar fora, a primeira coisa que você faz é ver lá qual é o melhor restaurante chinês do Brasil. E daí é lá que você vai. Então, a gente está entregando muitas das nossas decisões, cada vez mais, para a tecnologia. E daqui a pouco vamos entregar também a decisão de que vem um helicóptero aqui em casa, baixa, sem piloto e me leva para o Guarujá. Agora, se nesse meio tempo houver uma turbulência, houver alguma coisa, quem é que vai decidir eticamente? Quem é que vai decidir se o helicóptero deve cair, se eu já não estou velho demais para viver, então deixa o helicóptero cair, é melhor que caia. Tudo isso são decisões éticas. Mas eu queria terminar apenas dizendo que o que une todos nós, Marcos, você especialmente que foi presidente da Ordem, o Oscar Vilhena, que é esse grande professor, grande amigo, a Marina, que é essa gênia de tudo que se refere à tecnologia e tudo isso, essa grande professora. Eu acho que o que deve nos reunir mais e mais é realmente a defesa sem nenhuma limite, ilimitada, do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito. Nós, advogados,
temos que estar comprometidos com o Estado de Direito. E eu acho que, se a gente estiver comprometido com o Estado de Direito, todas as soluções serão possíveis. Porque dentro do Estado de Direito, dentro do perfeito funcionamento do Estado de Direito, vão se encontrar as grandes soluções para todos os grandes problemas. É o que dizia o Oscar: se você tiver um paraíso fiscal, ou se Uganda, Deus me livre, eu não quero citar mas um país qualquer possibilitasse, por exemplo, que fake news fosse uma coisa absolutamente normal, todo mundo faria as suas centrais de comunicação naquele país, porque fake news eles estão. Então, isso é um aspecto guarda-chuva. Você promover e proteger o Estado de Direito no mundo inteiro. Porque só assim, independente do método como você chegue na solução, dependendo do método como você chegue no problema, você sempre estará sob um guarda-chuva que é confortável para todo mundo. Então, eu acho que isso é a grande mensagem que nós, advogados, devemos dar e devemos demonstrar, é que tudo vai mudar, as coisas mudam, a tecnologia muda, mas a gente precisa ficar embaixo do guarda-chuva do Estado de Direito e protegê-lo de todas as maneiras, em todos os países, em todos os momentos. Obrigado. É a base, sem dúvida nenhuma. Inclusive, que permite que nós possamos estar debatendo aqui, buscando soluções para problemas que são de todos. Né? Exatamente. Marina, obrigado mais uma vez por ter participado. Obrigada. Da minha parte, só agradecer. Chave de ouro. Só agradecer e aguardar a próxima para a gente continuar esse debate aqui, que está muito interessante. Vamos sim. Obrigado a todos. Um excelente final de semana e até, se Deus quiser, até segunda-feira. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigada.